A nossa conversa de hoje, do Evangelho de Jesus, vai ser sobre a parábola da figueira estéril, né? Essa é uma parábola bastante conhecida, mas eu vou lê-la, né, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ela. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma fruto de ti. Foi o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Bom, Jesus, ele aproveitava tudo que acontecia ao seu redor, todos os fatos da natureza, para trazer ensinamentos, né? E esse não foi uma oportunidade que ele encontrou. Parece que é uma coisa meio bruta, né? Se a gente pensar que Jesus, já que não era a época de figos, foi querer colher figos e não encontrou, e aí ele amaldiçoa a figueira e ela seca, né? Mas a gente sabe que Jesus ele só usava de formas mais brutas, né? Porque era um povo bruto naquela época, né? Era um povo mas ainda que não tinha tanto conhecimento, então ele precisava ter imagens fortes, mensagens fortes para que as pessoas daquela época pudessem entender o que ele estava querendo passar e também para que hoje nós possamos ainda refletir sobre tudo isso que ele quis dizer naquele momento, né? Então, a gente sabe por outras leituras, até do próprio Evangelho, que Jesus já havia passado por essa figueira algumas vezes e durante 3 anos seguidos ela não dava frutos, né? Então já era uma figueira que os próprios discípulos conheciam. E ela estava num terreno fértil, ela tinha tudo para produzir, mas não produzia. Então Jesus, aproveitando realmente essa figueira que não produzia figos, só folhas, e trouxe esse ensinamento, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde eu estou me baseando para conversar com vocês, Kardec deixa bem claro para nós que essa figueira são exatamente aquelas pessoas que não produzem nada, né? Que não tem fé. Que a fé, ela não é uma fé produtiva, né? Que não usam a fé para produzir, que são coisas que são bonitas por fora, mas que não tem conteúdo, né? Que é onde a gente vai ver fica tudo muito superficial, tudo muito vazio. Então não adianta ter o exterior. O importante é que a gente tenha conteúdo, que a gente tenha produção, né? Então a fé que Jesus diz que pode mover montanhas e que se a gente realmente acreditar a gente pode fazer muito com a fé, é essa fé que é capaz de transformar a nossa vida, né? Porque muda o jeito que nós encaramos a vida. Faz com que nós nos tornemos produtivos, mas produtivos mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente acredita que Deus é justo, Deus é perfeito, que tudo o que acontece tem um motivo, tem uma razão,
nós vamos mudar a forma como nós reagimos às intempéries da vida, às dificuldades. Porque não adianta a gente colocar um mar de rosa e achar que a vida é só flores, né? Não, a vida é muito difícil, né? A vida encarnada é muito difícil, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. É um mundo ainda muito atrasado. Então os espíritos que estão aqui encarnados ainda são espíritos que estão aprendendo, que ainda são muito egoístas, muito orgulhosos. Então todos nós estamos no mesmo barco, com pequenos graus de diferença. Então tem pessoas que já estão bem mais avançadas e pessoas que ainda olham muito mais para dentro de si. E que isso causa reflexo nos outros, né? Causa maldade, porque se eu não me preocupo com ninguém, só olho para mim, só penso em mim, eu não vou me preocupar se a pessoa vai sofrer ou não vai sofrer. Então, como a gente tem muito disso, acaba sendo um mundo difícil de se viver. Mas nós estamos evoluindo, né? A humanidade está evoluindo. Na época de Jesus, a gente apedrejava as pessoas. Não só as adúlteras, mas outras pessoas que não cumpriam a lei de Deus eram apedrejadas. A gente tem várias passagens, né, nessa época sobre apedrejamento, e era público. As pessoas iam lá apedrejar. Então, quer dizer, é uma coisa que hoje não passa pela nossa cabeça. Pode acontecer esporadicamente, mas já não é uma lei, já não é uma coisa habitual. Ainda nós não aceitamos isso mais. Então nós estamos evoluindo, a humanidade está evoluindo. A humanidade é muito mais fraterna hoje do que era na época de Jesus. Isso faz com que a gente, tendo essa fé em Deus, reaja com essas dificuldades da vida de uma forma melhor. Não é que não vai ter dificuldade, mas a dificuldade, a gente vai encarar a dificuldade como uma chance de aprendizagem. E não mais como uma coisa para nos revoltarmos, nos sentirmos injustiçados. Por que nós não vamos nos sentir injustiçados? Porque Deus é justo, perfeitamente justo. Deus é puro amor. Se Deus é perfeito, Ele não tem maldade. Ele não faz distinção de A e B. Ele ama a todos de forma perfeita e não comete erros. Se Deus não comete erros, tudo que acontece tem uma razão. E eu, crente em Deus, não vou me revoltar. Vou tentar entender por que eu estou passando por essa experiência. O que eu vou trazer o que essa experiência vai me trazer de aprendizado? Como eu vou sair uma pessoa melhor dessa experiência difícil que eu tenho que passar? Isso muda tudo, né? Muda completamente como nós vamos reagir na vida. E isso vai fazer com que a gente produza, porque quando a gente não fica se revoltando, se sentindo injustiçado, a gente começa a ter mais esperança, mais fé, e nós vamos acabar produzindo. Como é que a gente produz? O trabalho de Deus, o trabalho que Deus muitas vezes pede para a gente, é só um abraço, que hoje em dia está difícil, né? Mas dentro de casa, fraternidade, compreensão, paciência. Nós estamos vivendo um momento tão modificador, né? Porque há um ano nós mudamos completamente os nossos hábitos. Nós estamos aqui há um ano fazendo preleção online. Não tem mais preleção presencial, não tem mais o passe presencial. Nós tivemos que mudar completamente. A maioria das pessoas não tem mais indo a um ambiente de trabalho, está ficando em casa. Os alunos não vão mais na escola, estudam de casa, o que traz o convívio familiar muito mais próximo. E também criam atritos. Então a gente pode aproveitar isso, essa chance que Deus está nos dando, para tentar melhorar os ambientes que a gente convive, né? O próprio Evangelho no Lar vai ser uma ferramenta que a gente tem para isso, né? Estudar o Evangelho, entender o que Jesus quis dizer, só vai nos auxiliar.
Só vai fazer com que a gente compreenda melhor, com que a gente possa produzir mais. Não precisa sair fazendo trabalho de caridade, com sopão. Se fizer isso, maravilha, né? Ótimo. Se for trabalhar com pessoas mais necessitadas materialmente, ou emocionalmente, ou espiritualmente, ótimo. Mas muitas vezes o trabalho está dentro de casa. Está onde a gente menos tem paciência. Então a gente pode produzir tanto com a compreensão do amor divino, né? Se a gente entender que realmente Deus é perfeito, justo, a gente pode produzir dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade, no trabalho espiritual, no trabalho fraterno. Né? Tem tantas formas que a gente pode produzir melhor se a gente tiver fé de que Deus é justo, de que nada acontece por acaso, que a gente vai conseguir ser mais paciente, mais fraterno, mais compreensivo, porque a gente vai se sentir mais parte do todo que Deus é, né? Porque a gente não sabe quem é Deus, a gente não sabe o que é Deus. Para nós é muito difícil essa compreensão, mas a gente sabe o que é Jesus, que é esse modelo que Deus nos enviou para que a gente possa trilhar um caminho da compreensão. Então, olhar com mais carinho o que Jesus quis dizer, olhar com mais carinho o que Jesus exemplificou. E aí nós vamos conseguir produzir, ser árvores que produzem, né? Árvores que realmente dão frutos. A gente fica pensando, mas eu estou com tantos problemas, né? Minha vida está tão difícil, estou passando por um momento tão pesado, mas todo mundo tá, né? Uns mais, outros menos. E aí a gente pode, mesmo assim, mesmo estando passando por momentos muito difíceis, dar uma palavra de carinho, ter um olhar de afeto, ter um ombro amigo, um ouvido, uma palavra de conforto. São coisas tão detalhes tão pequenos, mas que são tão significativos, que a gente pode fazer desde o momento que a gente tem fé. Fé que Deus é justo. Fé que a vida não é injusta. Ela pode ser difícil, mas ela não é injusta. E isso muda tudo. Isso muda o jeito que eu vejo o mundo. Eu posso ver o mundo com um olhar de fé, um olhar de esperança, um olhar de transformação, um olhar de que eu posso me melhorar e melhorar o ambiente onde eu vivo, com pequenas atitudes, simplesmente vivenciando o Evangelho de Jesus. São hábitos que a gente tem que mudar, que vai ser possível, mas a gente tem que, aos poucos, ir nos observando, fazendo essas mudanças, mas principalmente tendo esse olhar de fé na justiça divina. Isso vai fazer toda a diferença, né? Porque a gente precisa ter a certeza de que Deus é justo. Essa fé que Jesus diz na parábola de mover montanhas, gente, pode até ser possível, talvez num futuro próximo para a nossa evolução espiritual, que a gente consiga mover montanhas fisicamente. Mas pensa como já é difícil para a gente mover o nosso orgulho, retirar as nossas coisas que a gente não gosta dentro de nós, mudar isso, remover essas montanhas de orgulho, de egoísmo, é tão difícil. Para que a gente vai querer ficar movendo montanha fisicamente? É mais importante a gente mudar nós mesmos através do Evangelho de Jesus. Aproveitar esses ensinamentos que Jesus deixou para nós, não por acaso, para nos melhorarmos, para nos fortalecermos para as dificuldades da vida. Jesus diz que com ele o jugo é leve. Não quer dizer que a vida vai ficar mais fácil, mas eu não vou sofrer tanto porque eu vou ter mais esperança, mais fé num futuro melhor.
Porque o reino de Deus não é deste mundo. É a pátria espiritual, as coisas que eu faço aqui, a vida que eu levo, os sentimentos que eu carrego, isso sim eu vou levar para o reino de Deus. Né? Não vão ser as roupas que eu visto, a casa que eu moro, a conta bancária que eu tenho, o carro que eu dirijo. Essas coisas são materiais, elas vão ficar, né? Elas são transitórias, mas o Espírito é eterno. Deus é eterno. Então a esperança num futuro melhor é uma esperança num Deus justo, é uma esperança num Deus perfeito. Então vamos mudar essa atitude que a gente tem de sentir essa revolta de um mundo injusto para um olhar com mais esperança, com mais fé, né? Para que a gente possa produzir mais dentro da nossa própria casa, no nosso ambiente de trabalho, onde for, mas que a gente possa produzir mais, né? Nós somos capazes de produzir. E então Jesus, com essa parábola da figueira estéril, ele mostra isso, que todos nós temos que produzir, né? Que sejamos capazes de produzir, porque esse é o nosso destino, é auxiliar Jesus na transformação da terra, é auxiliar Jesus num mundo melhor. Então sejamos auxiliares de Jesus. Bom, pessoal, uma boa noite a todos.